A gente disse que ia falar também das questões geopolíticas, né? Infelizmente, com a guerra no Oriente Médio, afeta o mundo inteiro, obviamente. Foi anunciado pelo presidente Trump uma trégua, pelo menos, sobre alguns locais, né, de energia lá no Irã. E isso reacende o debate sobre cessar-fogo, negociação, os limites reais de uma solução diplomática, de um conflito que já vai se arrastando há alguns dias, né? Conflito esse na prática dos últimos dias, porque é também uma tensão na região muito antiga. E agora com novos atores, pedido de ajuda à Europa, a Europa recusando ajuda, tem o Estreito de Hormuz, tem muita coisa envolvendo essa guerra. Por isso que a gente recebe aqui no Conexão o professor de Relações Internacionais da Uniriter, João Gabriel Burman. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao Conexão da Guaíba. Boa tarde. Boa tarde, Gutierrez. Boa tarde também a todos os ouvintes do Conexão Guaíba. É um prazer poder estar conversando com vocês. Professor, essa pausa de 5 dias nos ataques é gesto humanitário pontual? É um início de algo maior? Como é que o senhor está enxergando esse movimento anunciado pelo presidente Trump? Pois é, né, Gutierrez? Acho que hoje a gente acordou aí com muitas notícias e todo mundo tentando especular, entender o que se passa por essa ação aí do presidente Trump. Sinceramente, eu acho que de um recuo pontual, mas que não necessariamente no caminho de um cessar-fogo ou na diminuição, né, da escalada. Acredito que, de fato, possa ser até um momento para que a escalada aconteça, né, ainda nessa semana ou na próxima semana, mas de uma forma um pouco mais coordenada entre Estados Unidos, no caso Israel, e agora também os países do Golfo, que começaram a se envolver mais diretamente na guerra a partir da semana passada, quando o Irã atacou as instalações petrolíferas de gás natural, acho que do Kuwait, do Catar, da Arábia Saudita, em retaliação ao ataque que Israel fez à estação de gás lá do Irã, né, de Pushver, que acho que foi na quarta-feira passada. Então, o Trump disse que está negociando com o Irã, mas o próprio Irã disse que não tem negociações abertas. Sinceramente, eu acho um pouco difícil que existam essas negociações, mas a gente tem muitos motivos para que o Trump tenha anunciado, né, esse recuo, e a gente já vê aí um saldo positivo com a queda no preço do petróleo que tivemos até o momento, né? Ainda não fechou o mercado do dia, mas até o momento já tivemos um recuo aí do petróleo só com base nessa declaração do presidente dos Estados Unidos. Como é que o senhor está vendo a relação, no que tange, claro, a esse conflito dos Estados Unidos com seus eternos, eu não digo, mas muito antigos aliados da Europa, a Espanha com uma visão, um discurso um pouco mais reticente, assim, mais claro, mais combativo, mas ele mesmo, o presidente Pedro Sánchez, deu declarações de que seus colegas, chefes de Estado europeus, também vão na linha de que não querem essa guerra. Até porque é um tanto quanto óbvio, né? Não se trata nem de quem está certo e quem está errado. Conflitos sempre geram instabilidades econômicas e é ruim para todo mundo, né, professor? Mas como é que o senhor está vendo essa relação? É algo diferente do que estávamos acostumados nessa questão até de ser aliado ou não dos Estados Unidos? É porque realmente há algo diferente nesse conflito? Como é que o senhor vê a reação dos europeus ao conflito e também ao que está sendo mais atual agora no conflito, né? Uhum. Eu acho que acho que essa questão agora do Irã, especialmente da reabertura do Estreito de Hormuz, né, acho que pode ser um ponto de inflexão na relação entre os países europeus da OTAN e os Estados Unidos. Já não é de hoje que existem tensões, né, entre Estados Unidos e os seus aliados europeus. Estou falando aqui no âmbito da OTAN, né, da Organização do Tratado Atlântico Norte, um tratado de defesa coletiva
e uma aliança militar em que Estados Unidos e Europa têm já desde o final da Segunda Guerra. Ainda no primeiro governo, o Trump queria que os países europeus se envolvessem mais nos gastos militares da coalizão. Bom, quando nós tivemos a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, isso foi, de fato, né, o grande momento aí para que os Estados Unidos exigissem que os europeus investissem mais em defesa e questões militares, apoiassem a Ucrânia. Mas os europeus têm se mobilizado nesse sentido, mas muito diretamente para a Ucrânia, em que, de fato, a gente está falando do território do continente europeu, uma questão em que as fronteiras com Polônia, com Hungria, com Romênia, são muito próximas, né? E a ameaça russa ali, ela é, de fato, mais objetiva, mais material. Agora, os europeus não necessariamente estão interessados em aumentar os seus gastos militares, se envolver em conflitos, em guerras, no Irã, onde eles inclusive faziam comércio, né? Eles conseguiam suprir o mercado que os Estados Unidos deixavam em aberto no Irã, já que não mantém relações diplomáticas com o Irã, né, desde 79. Então, acho que os europeus eles nunca tiveram muito comprometidos aí com a questão da ameaça iraniana, justamente porque para eles era um cenário, se não desejável, pelo menos confortável, com comércio, com relações. Então, acho que essas exigências do Trump é esse ponto de inflexão, porque os europeus, o cobertor ele é curto, né? Acho que a grande definição para essa guerra é aquela metáfora do cobertor curto. Os Estados Unidos, para conseguir cobrir a região, está tendo que mexer em recursos da Europa, em recursos da Coreia do Sul para o Oriente Médio, e pede ajuda também desses seus aliados para atuar lá. E os europeus, se atuarem, se forem se mobilizar em direção ao Estreito de Hormuz, não poderão continuar apoiando a Ucrânia, né, na guerra contra a Rússia. Então, é uma questão aí além das questões dos princípios que o presidente da Espanha, o primeiro-ministro, desculpa, o Pedro Sánchez tem destacado muito, e que eu particularmente concordo, porque não tem motivos, né, legais e morais para a guerra contra o Irã, tem essa questão do interesse mesmo, do cobertor ser curto e das prioridades estratégicas de ambos os lados. Então, um dos poucos países que tem alguma capacidade de atuar nessas duas frentes, que seria a França, o próprio presidente Macron visitou Oman também semana passada e constatou que o cenário era bem mais complexo e difícil para que a França se comprometesse do que parece, ou de que então o Trump parece vender, né? Parece ser, olha, mandem aqui alguns navios para a gente abrir aqui o estreito e voltar a passar o petróleo para vocês, inclusive, e rapidinho a gente resolve. Mas não, acho que a situação em torno do Estreito de Hormuz, ela é realmente bem perigosa e caso aconteça essa tentativa de forçar a reabertura dele, vai ter baixas materiais e até eventualmente de vidas dessa coalizão estadunidense e europeia, eventualmente. Professor, obviamente que eu não vou lhe pedir nenhuma acusação, ilação, é mais o seu conhecimento mesmo de tudo que tem de história e tudo que a gente está vendo atualmente. Fala-se em auxílio velado, né, escondido de outros grandes atores mundiais, eventualmente China, Rússia, ao Irã, de questões militares ou financeiras. O senhor acredita que isso é possível? Sim, com certeza. Eu acho que essa é uma questão que, assim, ainda que esteja, né, ainda não necessariamente público e revelado e aberto todas as fontes, a extensão desse auxílio, ele de fato existe, né? Porque a gente está vendo não só uma guerra de Irã e Israel contra Estados Unidos e Israel contra o Irã, mas a gente está vendo também um panorama mais amplo, as capacidades dos Estados Unidos de continuarem sendo
a grande liderança militar, né, do sistema internacional. Então, no momento em que o presidente dos Estados Unidos recorre a seus aliados, inclusive fazendo um sinal à China no ano passado, pedindo ajuda para reabrir o Estreito de Hormuz, a gente vê uma certa fragilidade, pelo menos uma constatação, um reconhecimento dessa fragilidade da parte dos Estados Unidos. E, com certeza, Rússia e China não ficarão de braços cruzados, né, esperando que o Irã sozinho cause maiores danos aos Estados Unidos. Então, a Rússia, no momento, eu acredito que não está apoiando tanto, até mesmo por conta do seu envolvimento prioritário na Ucrânia. Mas a China é aberto primeiro, a presença militar de navios chineses na região. São navios que a China mantém na base de Djibouti, que fica ali na entrada do Mar Vermelho, né, na costa africana ainda, e que foram movidos mais próximos da entrada do Mar Pérsico no início do conflito, inclusive um navio de inteligência, com radares e com capacidade de detecção ali de mísseis, que muito provavelmente está auxiliando o Irã com informações, e especialmente na venda e no transporte de combustível para os foguetes e para os mísseis iranianos, né, que foram aí amplamente utilizados contra os países ali da região, especialmente contra Israel. Então, esse apoio, esse auxílio, ele de fato existe, e Estados Unidos sabe disso, né? Mas justamente no momento não pode fazer muita coisa contra. A gente está nesse cenário em que as posições elas estão sendo muito bem calculadas, né? Para se decidir o quão mais China e Rússia apoiariam o Irã, ou o quanto menos precisam apoiar, o quanto os Estados Unidos pode fazer algo contra a China e contra a Rússia nesse momento, porque, de novo, o cobertor é curto, então não dá para arrumar um novo problema se já está, né, tendo dificuldades com o Irã. Então é um momento aí de muitos cálculos, né, e em que essas relações elas estão sendo repensadas e reajustadas o tempo inteiro. Então nós tivemos a visita do presidente Trump, que estava marcada para a China, acho que ia ser agora no início de abril, foi reagendada. As próprias relações com a China, com a Rússia, que estavam acontecendo para negociar ali alguma coisa em torno da Ucrânia, estão suspensas, né? Apesar de Putin e Trump terem conversado no início do ano e terem aí tido alguma compreensão acerca do futuro da guerra lá na Europa. Então é um momento realmente de tentar definir os limites desse pódio, digamos assim, né, do poder militar mundial. Estados Unidos, Rússia, China, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quão longe vai estar o primeiro do segundo, né? Como se fosse ali no campeonato de pontos corridos do futebol, né? Quão mais à frente vai estar os Estados Unidos, quão mais atrás vai estar a China e a Rússia. Professor, vou lhe pedir a gentileza, só para atualizar uma informação também da área internacional. Nosso repórter Eduardo Souza está aqui. Um avião de uso militar, né, colombiano, Eduardo, acabou caindo. Boa tarde, por favor. Boa tarde, Gutierrez. Boa tarde a todos. Exatamente, um avião militar colombiano caiu nesta segunda-feira em Puerto Leguízamo, no sul da Colômbia. O acidente ocorreu durante a decolagem da aeronave que transportava tropas da Força Pública. De acordo com as Forças Armadas colombianas, 48 pessoas feridas foram resgatadas dos destroços, enquanto uma agência de notícias informa que cerca de 71 pessoas foram retiradas com vida. O ministro da Defesa colombiano, Pedro Arnulfo, lamentou o acidente e informou que é um evento profundamente doloroso para o país, né? Palavras dele. A aeronave, um C-130 Hércules, tinha mais de 120 pessoas a bordo e é uma das mais utilizadas para o transporte de tropas no mundo. Os esforços de resgate continuam no local do acidente e o motivo, né, deste trágico desfecho aí ainda é desconhecido. Puerto Leguízamo fica próximo à fronteira com o Equador, onde uma bomba equatoriana teria matado dezenas de colombianos na semana passada. Este então o fato, Gutierrez, estamos atentos a essa situação. Professor, eu sou obrigado já a abusar da sua gentileza, né? Imagina. Numa área de conflito em que a gente já viu até uma escaladinha na tensão entre
presidentes de Colômbia e Equador, uma queda de avião que pode ser muito bem mecânica já abre uma preocupação, né? Com certeza, Gutierrez. É um cenário que, assim, uma grande lástima, e com certeza não, mas muito provavelmente se trata de um acidente, né? Porque ainda não temos desdobramentos ou indícios de que vai haver uma escalada, né, na situação entre Colômbia e Equador, mas como você bem falou, nos acende um alerta, né? O C-130, o Hércules, ele é uma aeronave bastante antiga, então a depender da idade, das condições de manutenção da Colômbia, seria mais fácil de entender as causas do acidente. Mas o simples fato de ter essa tensão, de ter a necessidade de mover tropas para lá, de mostrar alguma força, também já explica um pouco, né, o porquê que esse avião, com tantas pessoas, um número bastante alto, né, de vítimas ou de feridos, está acontecendo ali naquela região. E, bom, aí fiz aqui uma busca muito rápida, enquanto o colega, o repórter, estava lendo a notícia, mostra também uma possibilidade do Brasil aí entrar nesse debate, porque o Brasil, atualmente, a Embraer, ele desenvolveu uma aeronave de transporte que ela é substituta, né, concorrente do C-130 Hércules. O KC-390, né, a atual aeronave da Embraer, é uma possibilidade aí de substituição, e a Colômbia já estava lá no ano passado ainda como um país interessado na compra, né? Então, assim, é óbvio, a gente nunca pode pensar, né, que guerras são possibilidades para desenvolvimento. Não é nisso que eu estou dizendo. Sim, claro. Mas é um caminho para o Brasil, como um líder regional, se aproximar, fazer algum sinal, especialmente, acho que em torno da mediação, né? Não vi ainda nenhuma declaração mais ostensiva disso, mas o Brasil, com certeza, pode atuar como uma força aí para buscar uma estabilidade aí entre o Colômbia e Equador. Que, apesar de nós não termos fronteira com o Equador, né, a Colômbia, nós temos uma numerosa fronteira. Até sobre isso, rapidamente, assim, para quem está em casa, qual é o centro desse conflito, digamos assim, entre Equador e Colômbia? Essas questões entre Equador e Colômbia, elas vão há muito tempo já em torno do grupo das Farc, né? Então, apesar de ter acontecido oficialmente a desmobilização das Farc com o acordo que foi assinado em 2016, houve uma separação e surgiram vários grupos independentes que não concordaram com esse acordo, que continuam atuando, né, especialmente nas regiões de mata, nas regiões fronteiriças, tanto com a Venezuela quanto com o Equador. E, eventualmente, acontecem essas escaramuças, né, que quando se trata de algo mais ostensivo, mais público, como bombas explodindo ou mortes, os dois governos das regiões oficialmente vão se manifestar, porque afinal de contas se trata de violações de soberania, né? A Colômbia diz, não, a responsabilidade do combate às Farc é nossa. O Equador diz, bom, mas se estiver perto da gente nos afetando, a gente também vai atuar. E acaba, obviamente, nesse contexto político atual, servindo como um elemento aí de disputa entre dois líderes que têm posições ideológicas distintas. Sim. Então, nós temos o Petro, de fato, mais alinhado à esquerda e até mais crítico a como os Estados Unidos têm se atuado aqui na região, e o presidente do Equador, o Noboa, sendo realmente mais aliado dos Estados Unidos, até porque entrou no governo como um governo tampão, né? E aí precisa pacificar o país, que sofre muito com a questão do narcotráfico, com o tráfico de drogas internacional. Então, precisa fazer esse sinal frente aos Estados Unidos. Acaba, no fim das contas, sendo também uma forma de pressão indireta dos Estados Unidos frente à Colômbia, que nós vemos já desde o ano passado, né, Trump e o Petro tendo aí relações bastante conflituosas. Voltando aos Estados Unidos para encerrar, a questão de pressão interna, né? A gente vê cada vez mais, agora tem o shutdown lá dos serviços americanos,
Obviamente que qualquer acontecimento, assim como a queda do Hércules, serve para discussões, né, narrativas. Teve aquele acidente no aeroporto em que acabou vitimando bombeiros, e aí se fala que é porque o serviço diminuiu, o Trump mandou agentes do ICE para os aeroportos. Essa, digamos, um pouco de instabilidade interna pode exercer a pressão para que a guerra no Oriente Médio também cesse? Eu acho que pode, sim, Gutierrez. Até porque as causas da guerra neste momento elas estão muito relacionadas ao ambiente interno, né? À política interna. Nós estamos falando de um governo que teve um revés político muito importante com as decisões da Suprema Corte lá em fevereiro, suspendendo as tarifas, né, que o Trump havia imposto desde o ano passado. Nós temos as eleições de meio de mandato agora em novembro, e que podem tirar a maioria republicana nas duas casas, e aí eventualmente abrir espaço para um pedido de impeachment contra o presidente Trump. E nós temos toda a questão dos arquivos, né, do Epstein, que envolvem, que relacionam o presidente dos Estados Unidos. Não se sabe ainda até onde, até quando, em que crimes, mas que ele é citado, ele está lá presente, e que mancha a imagem, né? E que o Trump é uma figura pública que sabe muito bem manipular as narrativas, né? Então ele cria fatos políticos, ele joga atenção para um lado, ele puxa atenção para cá. A guerra também está relacionada a isso. Não acho que se explica só por conta disso, né? Tem outros motivos, mas é uma das questões. E sim, o ambiente político interno, ele pode servir aí para pressionar, né, o encaminhamento da guerra. Infelizmente, eu não sei se pressionar para desescalada, até porque a gente está falando de um cenário que não é muito positivo para os Estados Unidos agora, e eu não consigo imaginar essa guerra terminando com uma narrativa em que os Estados Unidos de Trump não é vencedor, né? Então, acho que vai ser ainda necessário algum fato, alguma nova operação, ataques ou alguma coisa para que o Trump possa se vender como vencedor. Olha, venci, mesmo que na prática não vença, né? Mesmo que o Irã também saia vencedor, mas ele precisa encontrar uma narrativa, uma forma de dizer, venci, por isso estou acabando, vamos negociar. E nesse momento a gente ainda não tem isso. Então, acho que a política interna, infelizmente, não vai conseguir definir. Pelo contrário, ela pode até pressionar para que os Estados Unidos escalem ainda mais, né? Busque ainda com mais ímpeto essa narrativa, esse sinal de vitória, e que, enfim, provavelmente vai vir com mais ataques, com mais destruições, sejam eles físicos, sejam eles a pessoas, né? Então, é uma lástima nesse aspecto, que a guerra, ela depende aí dessas disputas políticas, né? Mas no fim das contas são pessoas que estão lá no cenário. É verdade. Professor João Gabriel Burman, professor de Relações Internacionais na Uniriter, muito obrigado pela gentileza de comentar, inclusive, em cima de um fato, né? Abusei da sua gentileza, mas é importante, porque eu sempre falo, né? Problemas complexos não serão explicados, né, facilmente, né? E às vezes nem explicados são, né? A gente só traz o conhecimento de vocês, que é importantíssimo para a gente tentar entender, né? Acho que ninguém consegue saber os rumos, se vai escalar, se vai parar a guerra, se são 5 dias, né? Se tem realmente negociação, se é fake news, como diz o Irã. Enfim, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Conexão, e até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço para você, para todos os ouvintes, e precisava mandar um abraço para os meus alunos aqui da disciplina de Teoria de Relações Internacionais, que... Botou eles a nos ouvir aí ou não? Dividiram o intervalo aqui com vocês. Então, valeu, um abraço. Volta para aula. Um abraço. Tchau, tchau. Tá aí o professor João Gabriel Burman, não só falou do conflito no Oriente Médio, como também já falou em cima da atualização trazida pelo nosso repórter Eduardo Souza da queda de um avião Hércules com mais de 100 pessoas, um avião militar com forças militares. E daqui a pouco a gente traz mais atualizações